A questão política ou ex-político, um outro elemento no nosso debate de hoje que tem a ver sobre decisões políticas oportunistas, enfim, o vídeo que está circulando, né, em todos os lugares, quando Mandetta foi dispensado do Ministério, então já ex-ministro da Saúde, ele participou efusivamente de uma festa no Ministério da Saúde ali, festa de despedida, abraçou todo mundo, beijou todo mundo, esteve no meio de uma aglomeração, mas ele disse para todos nós, enquanto ministro, que a gente não poderia celebrar a Páscoa, que ninguém poderia encontrar ninguém, e esse vídeo está aí para todo mundo ver, está nas redes sociais. Augusto, oportunismo até o momento, enquanto representava uma pasta, o que aconteceu com as recomendações do ministro que foram ignoradas por ele e pelo grupo do Ministério da Saúde ontem? Um erro gravíssimo do ministro Mandetta, gravíssimo. O ato é errado, a imagem pior ainda, e um ministro que estava, sim, fazendo um bom trabalho, infelizmente, nos seus minutos finais, aos 48 do segundo tempo, cometeu um ato que ele não poderia ter cometido. A imagem do ministro abraçando todos os seus funcionários, por mais que seja ali um momento de despedida, eu não tenho abraçado ninguém, absolutamente ninguém. Acredito que o telespectador também não. Então, foi um erro muito grande do ministro. Com relação à fala do Caio, eu gostaria de trazer alguns pontos. Tem um número que é incontestável, um número ainda tomando como base a subnotificação que nós temos no estado de São Paulo. Uma pessoa morre a cada 30 minutos. Então, se a decisão do governo do estado de São Paulo hoje de prorrogar a quarentena, e volto a dizer, quando a gente fala prorrogar a quarentena, parece que é uma imagem seguinte, a gente vai prorrogar a quarentena até junho, até julho, até agosto. Não, não foi essa a medida tomada pelo estado de São Paulo. Não é, Caio, uma medida a longo prazo, muito pelo contrário, é uma medida bastante conservadora, tomada sim, tenho certeza, por métodos científicos. Quem deu a entrevista coletiva hoje falando sobre a decisão do estado foi o médico Davi Wippe, um dos maiores infectologistas do país. Eu não consigo imaginar outra pessoa mais gabaritada, inclusive que já contraiu o coronavírus, para dar essa notícia. Então, eu tenho certeza absoluta que a decisão do Estado de São Paulo foi sim tomada com base científica. Ao contrário, por exemplo, Caio, do artigo que você trouxe no último debate aqui na quarta-feira, do The Sun, e assim, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de pesquisar. Um artigo que sustentaria a possibilidade aí de isolamento vertical, e eu tive a curiosidade de ler o artigo. Falei, não, será que é de um médico, infectologista, qual é a área dele? É, na verdade, de um americano chamado Ed Lombard, que não é médico, é, na verdade, uma pessoa muito rica, bem rica. Tem uma fortuna de mais de $1 bilhão, foi presidente da Sears, que é uma cadeia de móveis, de eletrodomésticos, que inclusive faliu, americana. O Ed Lombard, Caio, nesse artigo que você trouxe aqui na quarta-feira, escreveu nos artigos mais baixos e torpes que eu li nos últimos tempos. Ele defende a abertura da economia americana, do comércio, com base na seguinte matemática: se 36 mil pessoas morrem de acidentes automobilísticos nos Estados Unidos e nós não banimos o veículo, por que a gente tem que fechar o comércio? Basta a gente fazer o seguinte: adotar as mesmas regras que a gente usa de trânsito, como semáforo e placas informativas, para o comércio. Então, as pessoas têm que manter uma certa distância, as pessoas não podem entrar todas de uma vez. Vamos fazer regras para o convívio que vai dar tudo certo. Esqueceu o Ed Lombard, que, volto a dizer, é um empresário bastante bem sucedido, inclusive, que o acidente de trânsito não é contagioso, assim como engasgar também não é contagioso. Esse vírus é um dos vírus mais contagiosos que a humanidade conhece. Então, não há qualquer possibilidade de se flexibilizar neste momento e fazer com que pessoas se encontrem, mesmo com regras claras. Por quê? Porque, infelizmente, pessoas desrespeitam regras. 49% do isolamento em São Paulo está sendo feito quando a gente deveria estar fazendo 70%. Flexibilizar as regras significa que as pessoas vão respeitar menos ainda o necessário distanciamento. E com um índice de contágio gigantesco como esse vírus tem, o que vai acontecer é mais pessoas infectadas, mais pessoas no hospital, colapso do sistema de saúde, mais pessoas morrendo. A equação é essa. A gente quer que as pessoas não peguem a doença, não porque a gente não vai pegar. A gente vai pegar, muito provavelmente, uma grande parte da população vai pegar porque a gente não tem vacina ainda. Mas o que a gente não quer, e é isso que muita gente não entende, a gente não quer que as pessoas peguem todas ao mesmo tempo. Por isso essa restrição, porque nós não temos um sistema hospitalar apto para suportar uma quantidade enorme de doentes. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas continuam morrendo de outras doenças. As pessoas continuam tendo infarto, AVC, câncer. Então, nós precisamos proteger o sistema de saúde. Por isso que precisamos
sim ficar em casa com base científica, que certamente foi a base usada pelo governo do estado de São Paulo. Bom, convenhamos que nós nunca tivemos, né, a capacidade hospitalar e já contados mais de um mês aí da pandemia, as autoridades têm sido bem medíocres, né, em suprir essa necessidade, especialmente considerando o estado de calamidade que autoriza aí gastos emergenciais, sem licitação, esse tipo de coisa. É impressionante, né, doutor, o seu hábito, né, de focar em desconstruir os autores das teses e não simplesmente a ideia e distorcer a natureza. Não distorça, que eu trago fatos. Bem diferente. Você trouxe a sua interpretação do artigo. E minha interpretação, como minha interpretação, ele não fala isso. Você leu o artigo, Caio? Será? Eu li. Você leu? Ele fala isso ou não? E deixa eu só concluir meu raciocínio, até porque eu já trouxe isso para o espectador, mas ele faz a comparação com dois tipos de abordagem. A primeira abordagem seria uma abordagem de furacão. Então todo mundo se tranca em casa e espera isso passar. O problema é que isso demora muito. E aí o autor sugere uma abordagem de você tomar cuidados, né? Como se você estivesse dirigindo o carro. Por quê? Porque é um comportamento individual que impacta a coletividade. Você transitar na rua durante uma pandemia é um comportamento individual que impacta a coletividade. É muito fácil entender isso. É muito fácil entender isso. E da mesma forma que, por causa dos acidentes de automóvel, você não proíbe o uso de carro, e por causa dos acidentes com engasgo, já que você trouxe isso aqui, você não proíbe as pessoas de comer, da mesma forma, por causa de uma pandemia que tem a sua letalidade, você não pode impedir as pessoas de viver. Porque o que vai acontecer? Se nós trancafiarmos a sociedade em casa, se as pessoas pararem de trabalhar por muito tempo, a pobreza, a pauperização vai matar mais do que esse vírus. Isso é muito elementar. E só retornando aí para a pergunta original, né, da Mona Lisa sobre o comportamento do ex-ministro Mandetta, o nome disso não é oportunismo, o nome disso é hipocrisia. Hipocrisia. E eu já tinha sinalizado isso para o espectador da CNN quando eu disse que, em entrevista exclusiva, o ministro tinha afirmado peremptoriamente que 100% da sua equipe não havia sido infectada pelo coronavírus. Vamos lembrar que isso é uma doença altamente infectante. Se 100% da equipe do ministro não estava contagiada, estavam todos trabalhando, simplesmente seguindo ritos de distanciamento social, de higiene, como ele disse, né? Por que isso não poderia ser aplicado em outras situações? E é gravíssimo o doutor Augusto vir aqui distorcer os fatos e falar assim, usar regras para o convívio social. Isso é exatamente o que o mundo desenvolvido está fazendo, Augusto. Eu trouxe isso aqui já para o espectador da CNN, usando como base uma matéria da CNN Health americana, falando sobre a retomada da economia na Noruega, na Dinamarca, na Áustria, na Alemanha, na Itália e na Espanha, os países mais afetados, na Alemanha também. Sabe quais são as regras? Álcool em gel para os clientes, distanciamento nas filas, esse tipo de coisa. Óbvio, uma hora a gente vai ter que retomar. A gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que ser real aos fatos. Desculpe, Caio. Desculpe. Mas qual que é? O que eu estou reproduzindo aqui que não é realidade? Caio, se a gente estivesse discutindo política, eu poderia deixar você dar muita informação que não é verdade. Mas assim, a gente está falando para muita gente, a gente tem que ter responsabilidade aqui. A situação da Alemanha e dos países que você está me dizendo são completamente diferentes da situação do Brasil. Claro que sim, mas não dá para a gente usar como base a Alemanha, Caio. Você vê a entrevista da Angela Merkel hoje explicando exatamente por que ela pretende flexibilizar. Assim, é uma diferença tão grande da nossa condição, da nossa situação. É impossível você comparar. Eu adoraria ser comparado com a Alemanha. Adoraria. Mas é impossível, neste momento, a gente comparar a situação deles com a nossa, infelizmente. Doutor, não é, porque perceba que você faz uso dos exemplos internacionais quando é para defender o seu ponto. Mas quando você é pego numa contradição, aí você relativiza. Por exemplo, se você pegar o caso da Itália, essa semana o número de casos subiu de 102 para 107 mil. Isso significa que eles não atingiram o famigerado pico da doença. O pico não chegou, caiu um pouco o número de mortes. Na Alemanha, o oposto. Então, o número de contágio diminuiu e a contagem de óbitos aumentou. Na Espanha, outro país também muito afetado, o pico também não chegou, ele cresceu durante essa semana. Cada caso é um caso. O que une, o denominador comum entre todos os países é o seguinte: a economia. Tem estados que aguentam mais tempo com a economia completamente parada, tem outros que não. E a gente tem que sopesar, a gente não pode olhar só para um lado da questão, a gente tem que ser multidisciplinar, a gente tem que seguir os conselhos do ministro que você tanto elogia. Não tenham uma visão única, pensem fora da caixinha, foi exatamente isso que ele falou. Foi exatamente isso que ele falou no discurso de saída. O atual ministro da Saúde falou não podemos dissociar saúde de economia. Ele trouxe dados relevantes sobre medicina diagnóstica, mostrando o impacto da pauperização da sociedade.
né? No caso, diagnósticos de câncer, diagnóstico de doenças cardiovasculares. Isso é tão elementar. A gente vai derrubar a tributação do Estado, que vai perder capacidade de investimento no setor público, inclusive na saúde. Quem vai ser mais prejudicado nessa história toda é a população mais vulnerável, que, por sinal, não está em quarentena, porque nas comunidades isso é virtualmente impossível. Pelo compartilhamento... Eu vou ter que interromper porque você está comendo o tempo todo, Caio, desculpe. Vou ser deselegante aqui. Bom, se você é o juiz do debate, fica à vontade. Não, mas é que você, favor, de fato, está extrapolando o tempo, não? Não, então, por favor, continue, Caio. Já fiz meu ponto, pode continuar. Tá bom. Então, vamos falar sobre fatos, vamos falar sobre ciência. A entrevista hoje, Maurício Barreto, professor emérito de epidemiologia da Universidade Federal da Bahia, perguntado se existe pro Brasil, porque, volto a dizer, a situação de países que você traz, infelizmente, ela não pode ser refletida no nosso país. Primeiro, porque eles tiveram tempos... O Brasil é um país homogêneo, né? Todas as regiões, a mesma coisa. Caio, a gente não sabe nem quantos infectados a gente tem. Nem vamos saber, doutor, até porque não existe teste em massa em nenhum dos países. Então você quer abrir o país sem fazer teste em massa, Caio? Tem mais de você quer abrir o país sem fazer teste em massa, Caio? O relevante... Olha a responsabilidade da sua proposta, Caio. O dado relevante, você quer abrir o país sem fazer teste em massa? Eu não quero abrir o país. Caio. Eu sou a favor de flexibilização da economia. Eu sou a favor da flexibilização... Mas ninguém é contra flexibilizar a economia. Ninguém é contra. Flexibilização do isolamento. Esse dilema é falso, Caio, entre economia e saúde. Esse dilema é falso. Mas é exatamente esse o meu ponto, só que você quer trancar todo mundo em casa de forma horizontal e homogênea. Caio, isso é um erro. Caio, me fala uma coisa, Caio, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é acientífico. Quando que o Brasil entrou... Me responda uma coisa, para não ficar chato para o telespectador. Quando que o Brasil entrou em lockdown? 3 semanas. O Brasil nunca esteve em lockdown. O Brasil nunca esteve... O isolamento horizontal. Todos os países que você A gente usa a terminologia análoga, né? Quando fala quarentena, não é quarentena. Eu não vou brigar no grito pelo microfone. Debatedores. Vamos lá, você confirmou. Ele está aqui colocado, mas eu reitero o que eu falei outro dia. Se os dois falarem ao mesmo tempo, ninguém escuta nenhum nem outro. Então, não funciona. Tá bom. O Augusto fez uma pergunta. Quem quer continuar agora, democraticamente? Não, eu fiz a pergunta só para voltar para a conclusão. Continue, por favor. Vamos lá. Vou voltar só para a conclusão. O Brasil, como o Caio bem assumiu, esteve no lockdown, que não é o mesmo lockdown dos países da Europa. Então, volto a dizer, são duas coisas incomparáveis. Para a nossa situação, eu vou me fiar, mais uma vez, nos diversos, centenas de especialistas. Hoje, entrevistado o professor emérito de epidemiologia da Universidade Federal da Bahia, perguntado, existe outra saída agora? E vamos lá, ninguém aqui, isso eu cansei de falar, ninguém aqui está propondo um isolamento de meses. A pergunta é, agora, com os dados que nós temos, existe uma outra saída que não seja o isolamento da forma como ele está posta? Resposta do professor emérito de epidemiologia. Olha, eu que sou professor e que trabalhei muito tempo com doenças infecciosas, não tenho a menor dificuldade em entender que essa é a nossa única opção. Eu fico com a ciência. Caio, quer complementar algo? Não, a gente cai no mesmo vício de polarizar a discussão entre educação e entre saúde e economia. Eu não estou aqui não validando a opinião desses especialistas que o doutor Augusto traz para o conhecimento do espectador, muitas vezes para o meu conhecimento também. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, existe uma necessidade premente de retomar a economia sob pena de morrerem mais vidas. Concordo, e, por exemplo, quando você fala da gravidade do lockdown, né, da severidade do lockdown nos outros países, vamos lembrar que não necessariamente isso significou uma redução na curva de contágio. A gente está fazendo essas coisas, como os americanos falam, on the fly, por acerto e erro. Né? Então, não dá para a gente cravar cientificamente, olha, não tem como abrir. E de novo, a verdadeira ciência, ela não vai ter as mesmas soluções para situações completamente distintas. O Brasil é um país continental. Então, quando você vê um continente, por exemplo, como Itália, Espanha, como Europa, né? Com Itália, Espanha, cada país tomando as suas decisões em relação à pandemia, a mesma lógica poderia ser adotada para o Brasil. Você não precisa fazer uma coisa assim em âmbito nacional, motivada pelo pânico. Você tem grandes regiões que estão completamente paralisadas, né, em locais que não estão com a sua capacidade médica, vamos dizer assim, estressada, né, não estão com tantos casos, embora haja, sim, subnotificação, e aqui não tem como não concordar com isso. E essas pessoas elas poderiam estar já desenvolvendo atividades econômicas. Porque, bom, a conta vai chegar, doutor, e o problema é o seguinte, cada vez mais você vai postergando essa situação. O caso de São Paulo, especificamente da cidade de São Paulo, é muito grave.
Agora, o mesmo estado, ele é praticamente um país, né? São mais de 650 municípios. Caio. Será que todos eles têm que seguir exatamente a mesma política? Eu preciso interferir porque Claro. está desproporcional. Mais uma vez, o tempo. Passo a palavra ao Augusto agora, por favor. Eu também acho que a conta vai chegar, Caio. Concordo com você. Eu só quero que a conta chegue com mais gente viva. Acho que é a única diferença. E eu não, doutor. Não, tenho certeza que quer, mas eu quero uma estratégia e você quer outra. É só uma diferença de estratégia. Acho que, no fundo, a gente, obviamente, espero que a gente queira exatamente a mesma coisa. E por isso que eu vou elogiar, e veja bem, estou aqui elogiando a política do Trump de abertura da economia e do comércio americano. Eu li ela inteira, é extremamente detalhada, extremamente realista, e essa abertura vai ser feita um pouco como você falou de algum outro país, agora me fugiu, que você trouxe aqui no debate. Ela vai ser feita apenas essa abertura em fases. Então, alguns tipos de comércio primeiro, depois alguns tipos de outros comércios proibindo a entrada de X número de pessoas. Tem uma fase de abertura que me parece bastante interessante escalonar essa abertura para não ser uma abertura de uma vez só. Então, é um plano bastante interessante. Estilo Mandetta, né? Eu não sei se ele queria fazer isso. Não sei. O mais interessante ainda, e aí é onde, volto a dizer, a gente está a léguas de distância de chegar nesse ponto, são os critérios que precisam ser observados, que eu já li aqui, não vou cansar o espectador de novo, os critérios que precisam ser observados para a gente começar a pensar nisso. Se a gente não consegue atingir esses critérios, infelizmente a gente tem que tentar uma nova abordagem. E a abordagem de todos os especialistas ainda é a manutenção do isolamento dessa forma. Quando a gente conseguir atingir esses pontos que a comunidade europeia e os Estados Unidos determinaram como diretrizes para abrir o comércio, eu vou ficar extremamente feliz, vou ser o primeiro a comemorar e sair para o comércio. E se a gente não atingir? Ah, Caio, que pergunta difícil.